Estamos no segundo dia da nossa semana de mordomia. Estamos aqui para, mais uma vez, estudarmos a palavra do Senhor. Queremos agradecer à família Matessa por nos abrilhantar com esse hino especial. Perante Deus não há órfãos. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Ele nos trata da mesma maneira. Não importa onde você está. Se está no fundo do poço, Ele está lá contigo. Se está na lama como o filho pródigo, Ele está lá contigo. Então Deus nos ama. Ele está sempre ao nosso lado. Obrigado. Hoje, como domingo, eu esperava muita gente na igreja, mas, como vimos ontem, primeiro, Deus. Qual a nossa prioridade na vida? Isso determina se você fica em casa, ou vai jogar, ou vai assistir futebol, ou vai fazer os teus afazeres de dia a dia. Depende do teu relacionamento com Deus. E o teu relacionamento é que te puxa para estar mais perto de Deus. Aliás, algumas pessoas dizem, não, eu posso adorar em casa, sozinho, sentado no sofá, eu posso assistir. Talvez você esteja aí em casa a assistir agora. Mas o apóstolo Paulo, eu acredito que é o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus, ele disse, melhor é congregar com os santos. Estarmos juntos na casa da oração. Porque essa é a essência de adoração. Depois de ouvirmos ontem acerca de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque Ele é primeiro. No universo, Ele é o número 1. Se nós olharmos o universo, Ele está lá, Ele é o número 1. Já ouvi pessoas a dizerem, mas Deus, onde está mesmo? Querendo procurar um lugar onde eles podem apanhar Deus. Isso é impossível, porque Ele é o Criador. Então, se Ele é o Criador, se Ele criou o sistema todo que nós vimos, o que nós vemos hoje, o sistema solar, as galáxias, não sei o quê, Ele não pode estar dentro do sistema. Quer dizer, eu não posso criar um computador e eu estar dentro do computador. É impossível. Então, se criei um computador, se fabriquei um computador, é que eu estou fora para conseguir fabricar. Então, Deus está fora do sistema. Ele pode entrar como alguém que fabricou o carro, depois entra dentro do carro. Mas ele pode estar fora do carro, pode estar dentro do carro, o fabricante do carro. Então, o fabricante do universo, nosso Deus, Ele está fora, mas Ele pode entrar no sistema. E é por isso Ele entrou e veio até a terra. Ele entrou até no ventre da Maria. Esse é o nosso Deus. O nosso tema para o dia de hoje, relacionar-se para vencer o egoísmo. Relacionar-se para vencer o egoísmo. Vamos orar. Querido Pai nosso Deus, nesta hora queremos estudar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, para que todos nós, os que estamos aqui, os que estão assistindo de outro lugar, Senhor, faça com que possamos entender a Tua vontade. Depois de ouvirmos ontem que temos que colocar a Ti em primeiro lugar nas nossas vidas, que a nossa prioridade deve ser o Senhor, hoje vamos ter mais uma mensagem que vai nos ajudar a tirar o egoísmo. Porque se Tu não estás em primeiro lugar,
quem estará em primeiro lugar? Senhor, guia-nos, em nome de Jesus. Amém. Relacionar-se para vencer o egoísmo. Egoísmo é um problema. Sabiam disso? É um problema. O ego. Eu. Tudo para mim. Não tenho tempo de ir à igreja porque eu devo fazer algo que eu acho importante da minha vida. Então, o egoísmo tira Deus no lugar dele. Em vez de Deus ser o primeiro, o eu fica o primeiro. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele escreveu 2 cartas. A segunda carta, ele diz o seguinte: 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. É o apóstolo Paulo que estava escrevendo uma carta para um pastor. Aqueles que são pastores sabem muito bem. Eu tive a oportunidade, muitos dos pastores em Moçambique não tiveram essa oportunidade, de ter um tutor. Quando eu terminei a formação pastoral, fui colocado em Maputo, no longínquo ano de 1996. Alguns ainda estavam, aliás, não tinham sido sonhados para existir. Não tinham sido sonhados para existir. Neste ano, fomos colocados em Maputo, viemos para Maputo. Maputo eu tinha conhecido de passagem, que tinha passado de Maputo, depois voltei, passei de Maputo, não conhecia muito bem. E quando cheguei aqui, disseram: Pastor Moreira, muito jovem, vai estar com o teu xará, José Mário Chimane. Então fui colocado com o pastor Chimane na área de Maputo B. Maputo B, na época, abrangia as igrejas de Chopal, Infulene, Zona Verde, depois ia para Mucatine, Machimbutane, aquelas zonas todas. Aquele homem foi um Paulo para mim. Por isso, quando eu leio o livro de Timóteo, os 2 livros dele, eu me vejo no lugar de Timóteo. Então, o apóstolo escreve a este jovem, e ele diz: sabe isto, nos últimos dias. Quais dias que ele estava falando? Hoje. Estava a falar dos nossos dias hoje. Por isso, não se admire pelas coisas que vão acontecendo, porque Paulo tinha escrito isto há muito tempo, há 2000 anos atrás. Nos últimos dias haverão tempos trabalhosos. O que é um tempo trabalhoso? É o tempo em que é difícil. Pessoas preocupadas, quer dizer, ocupadas antes do tempo. Assim que estamos aqui, estamos a pensar amanhã. Mas pense que amanhã, como eu disse ontem, que amanhã não existe.
Porque ontem estávamos a falar amanhã, mas hoje é hoje, já não é amanhã. Onde está o amanhã? Alguém já chegou no amanhã? Não sei. Talvez os doutores que estão aqui já apanharam o amanhã. Tentei procurar, andei aí nas minhas andanças. Todo mundo só diz amanhã, nunca chega o amanhã. Então, tempos trabalhosos são tempos difíceis que existem. Ele diz mais, porque haverá homens amantes de si mesmos. É aí onde está. O que é ser amante de si mesmo? Em outras palavras, estamos a dizer o quê? Haveria egoístas, não é isso? Haveria egoístas. O texto fala dos nossos dias hoje. Quão fidedigna é esta descrição quando comparada com o que observamos na sociedade, na igreja e na nossa vida hoje? Paulo, ao escrever, ele não se considerava um profeta. Aliás, nunca vi um texto onde diz o Paulo que é profeta. Mas, se você lê o texto, descobre que Paulo era quem? Era profeta. Para além de ser um grande pregador, ele era profeta. Ele descreveu exatamente os nossos dias. Homens que iam surgir, amantes de si mesmos, mas amantes de prazeres. Homens que se preocupam por si mesmos. Deus fica, outros dizem segundo plano, mas eu diria terceiro, quarto plano da vida. Tem coisas importantes que as pessoas acham ser importantes hoje. Isso chama-se egoísmo. A questão do egoísmo. Curiosamente, o egoísmo é a primeira na lista. Você pode abrir o texto. Haverá homens amantes de si mesmos. Em outras palavras, o apóstolo estava a dizer que haveria egoístas. Primeiro, depois vieram outras coisas. William Barclay, eu gosto muito. William Barclay é um teólogo. Ele escreveu o comentário do Novo Testamento, todo o Novo Testamento. Tem comentário de Mateus, até o comentário de Apocalipse. É um grande teólogo. Os que estudam a teologia conhecem quem é William Barclay. Um teólogo que não ouviu falar de William Barclay não é teólogo. William Barclay considera que este posicionamento de estar primeiro na lista não é uma mera coincidência. Ele diz assim: não é por acaso que a primeira destas qualidades será uma vida que está centrada no eu. O adjetivo usado é philautos, uma palavra hebraica, grega. Philo, aqueles que estudaram filosofia, né? Philo é amigo. Philoautos, que significa amante de si mesmos. Autos, eu. Philo, amor. O amor a si mesmo. O amor ao eu é o pecado básico do qual todos os outros pecados surgem. Sabia disso? Todos os pecados aparecem por pecado de amor a si próprio. Se você rouba, porque está a dizer o quê? Isto não merece, esse celular aqui não merece ao Sr. Moreira. Esse celular merece a mim, quer dizer, eu. Esse carro aí não merece a ele, merece a quem? A mim. Adultera,
esse marido aí não merece a ele, a ela. Merece a quem? A mim. É a origem de todo o pecado, o egoísmo, o amor ao eu. Barclay tem toda a razão. Ellen White também considera o egoísmo como o problema de raiz da humanidade. O que a irmã Ellen White diz? Conselhos sobre mordomia, página 25. O egoísmo é a essência da depravação. E como os seres humanos se têm submetido ao seu poder, o que se vê no mundo é o oposto à fidelidade a Deus. Nações, famílias e indivíduos estão cheios do desejo de fazer do eu um centro. E nós acreditamos que a irmã Ellen White teve dom de profecia. Alguém duvida disso? Não. O egoísmo é a essência da depravação. Toda depravação no mundo aparece por causa do egoísmo. E os seres humanos se submetem ao egoísmo e as nações inteiras são destruídas. O que leva um país grande, do tamanho de um continente, para destruir um país pequenino, é o quê? É egoísmo. Tudo deve ser para mim. Que esse país grande que eu tenho não é nada, tem que ir mais aquele que é pouco, tirar para ficar comigo. É o egoísmo. O que leva as famílias a se destruírem é o quê? Egoísmo. Pais destroem as suas famílias. Mães destroem as suas famílias. Por causa do eu penso em mim mesmo. Filhos com eles. O centro está o eu, diz aqui a irmã Ellen White. A irmã Ellen White descreve o egoísmo como sendo o oposto à fidelidade de Deus. Então, se você é egoísta, não pode ser fiel a Deus. É impossível. São dois polos que não se podem juntar. Isto contrapõe-se ao conceito de colocar em primeiro lugar um Deus majestoso, que estamos a promover durante esta semana. Estamos promovendo esse Deus majestoso. Em vez de colocarmos Deus em primeiro lugar, eu coloco eu em primeiro lugar na minha vida. Esta situação existe porque é o reflexo do caráter básico, da característica básica do príncipe deste mundo. A irmã Ellen White, no livro Review and Herald, a revista do dia 27 de outubro de 1882, ela diz: o espírito egoísta é o espírito de quem? De Satanás. E Satanás lá no céu foi o primeiro egoísta. Sabiam disso? Ele queria. Que viu Deus sentado lá, Jesus Cristo ao lado, o Espírito Santo. Ele, não, mas eu que mereço estar sentado lá. Eu é que mereço. Ele é o pai do egoísmo. E o egoísmo nos destrói, na realidade. Quem é afetado pelo problema de egoísmo? Está Paulo apenas a descrever a condição moral e prevalecente na sociedade antes da segunda vinda de Cristo? Quem é afetado pelo egoísmo? O egoísmo, em primeiro lugar, afeta quem? A mim. Não é verdade? Eu que sou egoísta, o egoísmo me afeta. Ele afeta
a cada um de nós. Os versos 5 a 8 dão-nos algumas pistas sobre a identidade daqueles amantes de si mesmos. Você tem a tua Bíblia, pode abrir aí o nosso texto principal, 2 Timóteo 3. O versículo 5 diz: tendo aparência da piedade. Quer dizer, um egoísta tem a aparência de ser quê? Piedoso. Ele pode andar aqui na igreja, santinho. Quando entra, não pisa, quase que o chão. Mas é o quê? Simplesmente aparência egoísta. Tem aparência de piedade. O verso 6 diz: deste número são os que se introduzem pelas casas, sorrateiramente entram nas casas. E o verso 7 diz: aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento. Um egoísta aprende e nunca chega ao conhecimento. Estes resistem o quê? A verdade. O versículo 8. Os egoístas resistem à verdade. Um egoísta não gosta da verdade. Quando você lhe fala a verdade, ele foge. Parece que Paulo inclui cristãos que vão à igreja e líderes na descrição daqueles que se debatem com o egoísmo. Não é verdade? Se nós olharmos aqui, piedosos não são cristãos? São. Você pode dizer, fulano é muito piedoso. Mas, no fundo, é um egoísta. Se formos sinceros e honestos, admitiremos definitivamente que não estamos imunes a este vírus. Qual vírus? O egoísmo, que vive e se manifesta de muitas formas na nossa vida. O vírus do egoísmo está na nossa vida e manifesta-se. Cada um tem um pouco de egoísmo em si. Ninguém é imune. Não existe uma pessoa que diz, não sou egoísta. Nada. Todos nós temos um pouco de egoísmo em nós. Qual é o propósito de Paulo ao dar esta descrição a Timóteo? O versículo 5 diz: destes, afaste-te. O propósito é colocar o egoísmo fora, afastar-se, fugir. Fugir dos egoístas também. Somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar. O versículo 14: tu, porém, siga a verdade. A sua finalidade é advertir contra a fácil conformidade com a tendência prevalecente. Tu, porém, afaste-se, fuja dessas coisas. Deus nos chama a fugirmos, a nos afastarmos do egoísmo, para que possamos viver segundo a vontade de Deus. Possamos viver consoante aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque o egoísmo mata. O egoísmo destrói. O verso 14. O texto completo diz: mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por esta carta notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Na outra versão. Tu, porém, afaste-se dele, para que a pessoa possa se envergonhar.
Na segunda parte, vamos para o jardim, onde se cultiva a fidelidade. Porque a fidelidade é o oposto do egoísmo. Então, vamos entrar no jardim. Vamos com Jesus no jardim. Como podemos cultivar o altruísmo enquanto vivemos num mundo marcado pelo egoísmo? Como é que nós podemos cultivar a fidelidade, o altruísmo, sermos altruístas, num mundo onde o egoísmo está reinando? A vida e a morte sacrificial de Jesus é o maior exemplo de uma vida altruísta. Jesus abandonou tudo, abandonou os seus. Você já imaginou o céu? Eu não posso imaginar. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus preparou, nem o olho, nem passou onde? Na mente do ser humano. Quer dizer, tudo o que o homem hoje faz, mesmo indo para o espaço, é nada comparado com o quê? Com o que Deus preparou para cada um de nós. Ele abandonou tudo isso. Desceu com todo o risco. Eu gosto de dizer sempre assim, que o risco de Jesus era muito maior. Imagina, ele entrou no ventre da Maria, podia ser abortado e não nascer nado morto. Podia acontecer. É um risco. Podia também acontecer que depois de nascer e morrer, apanhar malária cerebral, ficar maluco, louco, tudo isso poderia acontecer. Mas por causa do altruísmo, por causa da entrega, ela aceitou o desafio que o levou até a cruz do Calvário. Ao revisitarmos a experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim do Getsemane, podemos aprender mais sobre a sua preparação para vencer o egoísmo e permanecer fiel. Lucas 22, versículo 39 a 43. Deixa ler esse texto. São Lucas. Lucas é um médico, pesquisador. Os estudantes aqui sabem o que é pesquisar. Principalmente aqueles que estão na carreira das pesquisas. Lucas 22, (39) até 43 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Foi-se a Pai, no versículo 42, Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Verso 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortaleceu. Jesus, ele sai com os seus discípulos. Eu dei título aqui, saindo. O versículo 39. O relato do jardim começa com as palavras "e saindo".
Essa nova versão diz como do costume. Mas o João Ferreira de Almeida, atualizado, corrigido, diz: e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Saindo. A experiência do jardim pode acontecer desde que haja uma saída. Você deve sair da tua zona do conforto. Jesus saiu com os seus discípulos. Aliás, ele não levou todos os discípulos. Eram quantos discípulos? 3. Aqueles mais achegados. Pedro, João e quem? Tiago. Saiu com os 3. Deixou os outros no cenáculo onde eles estavam orando. Ele saiu com eles. A experiência começa com a saída de Jesus para o jardim. De onde saíram naquela noite de quinta-feira? Estavam no aposento, lá no alto, no cenáculo, no lugar onde eles estavam. Saíram da cidade de Jerusalém para se afastarem um pouco para o jardim. Não sei se alguém já visitou Jerusalém aqui. Mas agora é perigoso, né? Agora é perigoso com a guerra que está lá, ninguém mais vai agora. Mas você pode sair e ver. Vai no Google. Há uma moça, é israelita, brasileira. Nasceu no Brasil, mas é israelita, está lá em Israel. É Aline. Vai no Google e coloca Israel com Aline. Você vai lá, vai encontrar muita coisa. E ele fala deste lugar, o jardim de Getsemane, que fica um pouco afastado, fora dos muros de Jerusalém. E ele foi lá. Saiu de onde ele estava com os outros. Lembra-se que era o tempo de quê? De Páscoa. Ele saiu, foi para um lugar no jardim. Lá estavam num bom momento, num grupo grande. Eles estavam lá orando. Estavam lá cantando. Mas Jesus tinha que sair do conforto durante a celebração da Páscoa. Jesus decidiu sair. A saída prepara o terreno, cria o espaço para que se dê a experiência do jardim. Se não sairmos da nossa rotina e atividades diárias, não podemos ter a experiência do jardim. A experiência do Getsemane depende da nossa saída do conforto. Sair da zona de conforto. É o apelo que eu faço a vocês que estão aqui, aqueles que talvez estão assistindo de casa. É preciso essa semana sair do conforto. Estar num ambiente diferente. Jesus tinha que sair. Porque é a saída que faz com que nós deixemos algumas coisas. O egoísmo só pode ser deixado quando nós sairmos do nosso conforto. Eu decidir, Senhora, eu quero te seguir a 100%. Eu sei que não existe tempo, mas o tempo é teu. Dê-me tempo, Senhor, de estar contigo em separado. Sair não só por sair. Deve sair com um objetivo claro. Porque você pode sair para passear. Pode sair e ir ver morcegos aí no Jardim Tunduro. Sentar aí, assistir. Mas você pode sair para Jardim Tunduro para encontrar com quem? Com Deus. Então, ao sair,
tenha um objetivo. Feriados, férias e dias de descanso são pausas comuns na vida de muitas pessoas. São importantes, não são? São. Quando você trabalha, precisa sair de férias. E quando o feriado calha no sábado, as pessoas... mas o feriado caiu no sábado. Por que não caiu na sexta-feira? Ou por que não caiu no domingo para segunda-feira ser feriado também? Tolerância. Porque queremos um momento de descanso. Sair da rotina do trabalho do dia a dia. Sair dos cadernos. Aqueles que são estudantes. É necessário. Mas tem que ter um objetivo. A saída de Jesus tinha um objetivo diferente. O versículo 40 diz: e quando chegou àquele lugar, qual lugar? O jardim. Disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Ele saiu com os três. Quando chegou, deixou os três, ele disse claramente: amigos, devem orar para não entrares em tentação. Lá estavam a orar ou não estavam? Onde havia a maioria? Estavam orando. Mas era necessário separar-se do grupo para se concentrar em oração, para que não entrasse em tentação. Qual seria a tentação de Jesus? Pensar nele mesmo ou na autopreservação. Jesus poderia ser tentado a ser egoísta naquela hora, porque sabia que era a hora mais difícil da vida dele. Tenta se colocar no lugar de Jesus. Naquele dia. Ele sabia que aquela era a hora. Ele podia dizer: pai, me leva para o céu, eu não vou mais. E o pai podia lhe levar, ele ia para o céu. E você onde estaria? Se Jesus fosse um pouco egoísta naquele dia, onde nós estaríamos? Perdidos para sempre. Jesus não quis escapar-se, nem quis fugir da tentação. Ele não queria sair para uma zona livre da tentação. Ele decidiu vencer a tentação. Apartar-se, resistir, permanecer íntegro, permanecer incontaminado. Era esse o objetivo de Jesus. E nós também temos que ter esse alvo na vida. Decidir vencer a tentação. Permanecer íntegro. Apartar-se de coisas mundanas. As coisas que podem nos levar ao egoísmo. Resistir. E permanecer incontaminados. Ellen White fala sobre a decisão que temos de tomar para resistir à tentação. No livro Mensagem aos Jovens, página 194. Temos muitos jovens aqui. Alguém já leu esse livro? Mensagem aos Jovens? Ok. Só estou a ver uma mãe aí. Também tem um aí, depois dois aqui, três. Já são 3 pessoas. Vai no Google, baixa os livros de Ellen White, vai ler. Ellen White diz assim: o homem pode moldar as circunstâncias, mas não deve permitir que as circunstâncias o moldem. Você pode moldar as circunstâncias, mas as circunstâncias não podem te moldar. Devemos aproveitá-las como instrumentos de trabalho, sujeitá-las, mas não deixar que elas nos sujeitem. Temos circunstâncias, mas as circunstâncias não podem nos impedir. Quando o ancião veio ter comigo, me falou desta semana, eu disse: essa semana é uma semana muito trabalhosa para mim. Mas eu pensei,
são circunstâncias. Eu deixar que as circunstâncias me moldem, ou eu posso moldar as circunstâncias? Então, posso mudar as circunstâncias. Tive reunião de manhã, agora estou aqui. Amanhã, todo dia, terei reunião, à tarde estarei aqui. E assim sucessivamente. Me preparando para outras coisas que estão vendo. Portanto, não deixemos que as circunstâncias nos guiem, nos conduzam. Nós podemos gerir as circunstâncias à nossa volta. O que acontece com muitos de nós, temos problemas. Tenho teste por 6, ir na igreja, nada, não posso. Se eu for à igreja, o que vai ser do teste? Foi moldado pelas circunstâncias. Foi moldado pelas circunstâncias. Jesus foi para o jardim para orar. A terminologia verbal orar vem da palavra composta, uma palavra grega, proseuxomai, em que o pros significa em direção a, intercâmbio, e euxomai significa desejar orar. Orar, temos que ter desejo, orar com direção, orar com sinceridade. A oração é literalmente um intercâmbio de ideias, desejos e sentimentos entre a humanidade e Deus. Quando nós oramos, estamos a nos interagir com Deus. É isso que Jesus fez no jardim. É a barreira de proteção que impede o vírus da tentação de corromper o nosso sistema interno. A oração é a barreira. Protege-nos para que o vírus da tentação não entre. A oração anula os ataques mais ferozes. Não temos de colapsar, de cair em pecados. Se nós orarmos, não caímos em pecados, ficamos firmes. Praticar a oração individual. Os discípulos não estavam orando no aposento? Estavam, não é? Mas Jesus disse, vamos sair daqui para um lugar solitário, lá no jardim. Vamos deixar os outros. Vamos deixar o grupo grande. Sim, para combater o egoísmo, às vezes nós temos que estar a sós. Sairmos. Estar num lugar onde você pode falar tudo o que você é. A oração no jardim teve algo de diferente. O versículo 41 do nosso texto diz, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelho, orou. Saiu do grande grupo para o pequeno grupo. E saiu do pequeno grupo e isolou-se sozinho. Jesus foi a uma distância. Tiro de uma pedra. Aqui, não sei, na cidade você não pode atirar pedra, né? Mas nós que crescemos lá no campo, gostávamos de atirar pontaria. Quem tem pontaria? Uma manga, para bater. Caju. Essa distância, quando você atira uma pedra, é lá onde foi, separar-se dos outros, para ele ficar a orar. É necessário, às vezes, nos afastarmos. Mesmo estando em família, você deve ter um momento de estar ligado com Deus sozinho. Jesus não pediu aos discípulos que dessem as mãos em círculo para orar em grupo. Não. Eles saíram de uma noite de culto coletivo no aposento alto e agora ele correu para uns momentos de oração privada. Jesus estava sozinho para orar. Uma vida marcada por orações frequentes em público ou em grupo não compensa a ausência
da oração privada. A oração privada é essencial para eliminar o egoísmo na vida. Não fique satisfeito. Chegar aqui no sábado, grupo, vamos orar, ajoelha todo mundo. Vamos levantar, oração de pé, vocês levantam. Não, vamos sentar, oração sentados. Não. Você tem que ter um momento sozinho, a sós, com Deus, conversando com Ele e falar com Ele. Há um grande paradoxo entre os crentes. Professores, educadores e pregadores de oração são muitas vezes aqueles que não dedicam tempo ou dedicam pouco tempo à oração. Aqueles que estão em grupos de oração são pessoas muitas vezes que dedicam pouco tempo à oração. Porque eles chegam, vamos orar em grupo. Chega aqui, é o grupo de oração. Diz, a irmã fulana ora, o irmão fulano ora. E ele não faz o quê? Não ora, nem em casa. Só orienta o grupo de oração, ele não ora. Cuidado. A natureza espiritual do nosso trabalho não nos retira a necessidade de ter comunhão com o divino. Precisamos ter comunhão com Deus. Esse autor, Malthus, escreve sobre um desafio enfrentado pelos crentes. Ele diz: o desenvolvimento de um caráter piedoso é o maior desafio do ministério, mas o próprio ministério é o maior adversário de um caráter piedoso. O desenvolvimento de um caráter piedoso é o maior desafio do ministério. Mas o ministério é o maior adversário do caráter piedoso. Às vezes nos concentramos muito num ministério, o ministério da oração na igreja. Mas a piedade falta-nos. O pastor está na igreja, fala de orações, em casa não tem tempo de orar. Não ora com a família e muito menos ele sozinho. Esvaziar e tornar a encher. A oração pessoal proporciona uma oportunidade única para aquele que ora. Jesus, no versículo 42, diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Que se faça a tua vontade. Jesus estava esvaziando-se, que eu não sou nada. Agora, Senhor, Pai, me encha. Porque eu sou nada. As palavras da oração secreta de Jesus aqui estão reveladas. Tinha medo? Tinha sim. Mas o medo de Jesus fez-lhe ligar com o Pai. Ele disse: se é possível passar, passe, mas que não seja a minha vontade, que se faça a tua vontade. Qual é a tua vontade? A vontade de Deus para conosco, para contigo, para comigo. Qual é a vontade de Deus? É uma prática que devemos sempre imitar. Jesus está aqui a desabafar sobre os seus pensamentos e sentimentos pecaminosos resultantes das tentações e das provações. Jesus estava lutando naquela hora, por isso que ele saiu suor de sangue. O inimigo estava lá a tentar, talvez estava lá a sussurrar: deixa lá isso aqui, vai para o céu. Está a ser difícil permanecer fiel? Manter-me fiel à missão de me oferecer a mim mesmo, dizia Jesus. Difícil, sim. Mas, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. A oração pessoal no momento da tentação é mais um exercício de esvaziamento das nossas lutas interiores, dúvidas e confusão. Tal como com o óleo usado no nosso carro pode ser bastante sujo e pegajoso.
Se você não substitui o óleo, o que vai acontecer com o carro? Vai gripar. É preciso esvaziar. Há pessoas que eu já vi, pessoas que conduzem o carro, ele faz o quê? Substitui o óleo. Em vez de tirar, ele faz o quê? Repõe. E o que acontece lá embaixo? O óleo começa a grudar, forma uma massa e vai estragar o carro. Quando gripa o carro, começa, mas eu punha óleo. Mas você punha óleo, estava a substituir. Aliás, estava a acrescentar, não estava a substituir. É preciso esvaziar para encher. É assim a nossa vida espiritual. Precisamos de nos esvaziar do ego e encher de Jesus Cristo. Encher de Deus. O exercício de esvaziamento, ou seja, a oração pessoal, não produz apenas alívio emocional, cria também a condição para que Deus possa intervir. O versículo 42 diz: e apareceu-lhe um anjo do céu que o confortou. No momento difícil, o anjo faz o quê? Aparece e lhe abraça. O Pai está contigo. Você não foi abandonado. A tua oração foi ouvida. Você já fez isto? Você está orando lá em casa e sente um abraço forte do Pai Celeste. Um anjo foi enviado e sussurra nos teus ouvidos: não te preocupes, eu estou contigo. Precisamos de nos esvaziar. Deus só pode encher aquilo que foi esvaziado. A oração pessoal é o meio através do qual trocamos a nossa fraqueza pela força de Deus. Esteja atento às alterações. A oração pessoal é eficaz para nos transformar em vencedores, mas Deus não força ninguém a envolver-se na oração pessoal. É livre escolha. Deus nos deu livre arbítrio. Ele não pode nos forçar, mas somos chamados a ter um momento com Deus em particular. Falarmos com Ele, conversarmos com Ele. Infelizmente, muitos estão a escolher alternativas, tal como aconteceu com os discípulos. O que aconteceu com os discípulos? O versículo 45, 46. E levantando-se da oração, quem se levantou? Jesus. Foi ter com os seus discípulos e achou-os a fazer o quê? Dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes nós ficamos como os discípulos, ficamos a dormir. Não temos força. Tanto Jesus como os discípulos estavam em sofrimento. Havia, naquela noite, algo estranho no jardim. Jesus decidiu partilhar o sofrimento com o Pai. E os discípulos, enquanto Jesus orava, faziam o quê? Estavam a dormir. Enquanto os outros oram, você está a dormir. Vamos ter momentos de oração particular. A escolha de uma alternativa em relação à oração levou Judas a trair Jesus, Pedro a negar Jesus e os outros discípulos a fugirem de Jesus. Foi um momento difícil. Judas saiu, foi pegar os inimigos para pegarem Jesus. Pedro, ele negou. Quando o galo cantou, ele descobriu que ele tinha negado já 3 vezes a Jesus. Os outros discípulos já ninguém sabe onde estavam. O preço do verdadeiro discípulo é demasiado grande para suportar sem oração pessoal. Precisamos de orar. Precisamos de um momento de oração particular. É isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, estava dizendo. Nos últimos tempos, serão momentos trabalhosos. Você não pode escapar se você não está ligado com o Pai.
Haverá homens amantes a si mesmos. E você e eu somos esses homens amantes de nós mesmos. Mas para nós sairmos do egoísmo, precisamos de estar ligado com o Pai em particular. O egoísmo é o traço do caráter predominante e predefinido na sociedade hoje, na igreja também, e até na vida do crente. Egoísmo dentro da igreja não é negado, está lá. Mas é possível. Se nós irmos para a experiência do jardim do Getsemane, poderemos ultrapassar, poderemos vencer este pecado. Temos o conselho do sonolento Pedro, aquele Pedro que estava a dormir naquele dia, lá no Getsemane. Ele escreve assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em redor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele teve essa experiência no Getsemane. Ele sabe que o diabo é terrível. Ele tentava abrir os olhos. Aqueles desenhos animados, né? Que coloca um palito aqui para fazer assim. Tentou, Pedro. Então, pegar assim, nada mesmo. Já aconteceu contigo? Você marcar, para que eu acordar 4 horas. E você acordar, tocar, você colocou o celular aí, o despertador. Quando faz, você desligou. Vou mais uns 10 minutos. Os 10 minutos já acabam sendo 1 hora, 2 horas, acorda 6 horas. Ei, já são 6 horas. Epa. É isso que aconteceu com Pedro. Por isso ele acabou escrevendo, sede sóbrios. Lá na minha terra diz fungulamaço, né? Abra os olhos. Porque o diabo, vosso adversário, está rodando aí. Está rodando aí como um leão. Você já viu um leão? Quem cruzou com um leão um dia? Talvez no parque. Alguém já foi no parque? Corongosa, talvez? Ou no Kruger? Mas eu já vi no National Geographic. Eu estava assistindo aí National Geographic. Os turistas estavam aí. Fechou a porta. O leão chegou, abriu a porta. O leão está lá. Ele está atento. Ele sabe que a tua porta, a porta do teu coração não está bem fechada. Ele faz o quê? Quando você quer acordar, já entrou. É o diabo. Cuidado. Pedro conhece bem isto. Pedro tinha jurado: Senhor, eu não, eu vou morar contigo, eu não vou te negar, todos vão te negar, eu não. Chega na hora, não conheço. Essa aí, nunca lhe vi. Por isso ele escreveu isso. Sede sóbrios, vigilantes. Ele escreve pela experiência pessoal. E é isso que nós queremos dizer hoje. Sede sóbrios e vigilantes, porque o inimigo anda ali. Ele quer que você seja egoísta. E 100% egoísta. Porque sabe que quando você é egoísta, não terá uma parte para Deus. Você nunca vai colocar Deus em primeiro lugar. Os egoístas não colocam Deus em primeiro lugar. Se quisermos vencer o egoísmo, nesta nossa geração, a nossa primeira estratégia deveria ser cultivar o nosso próprio jardim de oração pessoal. Tem você jardim de oração pessoal? Se você ainda não tem, cultive esse jardim. Marque 1 hora, 5 horas. Deus ouve em qualquer hora. As pessoas gostam das 4, 3, 4, 5, porque é a hora mais silenciosa, onde as pessoas estão, tudo está em silêncio. Mas você, se não consegue, por que não 6 horas? Marca o encontro com Deus. Vai na tua esquina sozinho.
Fale com Deus para tirar o egoísmo dentro do coração. Neste momento, eu quero que você faça essa promessa. Prometo separar os primeiros momentos de cada dia para estar em comunhão com o Senhor através da oração, do estudo da Bíblia, do estudo do Espírito da Profecia e do estudo da lição da escola sabatina e do fazer o culto familiar. Prometemos nós fazer isto? Se você quer separar um momento de cada dia, talvez você já faz isto, mas quer renovar este ano, para que cada dia você tenha um momento com Deus. Quero te pedir para se colocar em pé, para juntos orarmos. Talvez você ora, mas não estuda a Bíblia. Talvez você ora, mas não estuda o Espírito da Profecia. Talvez seja a pergunta, mas o que é isso, o Espírito da Profecia? Os livros da irmã Ellen White. Não precisa ter livro, aquele livro de comprar. Você pode baixar no teu celular, vai lendo. Temos o grande conflito que nós estamos a distribuir ali. Talvez você já distribuiu e você nunca leu. Tenha a oportunidade de ler. Lição da escola sabatina. Compre a sua lição. Se você não tem lição físico, tem lições eletrônicas, mas estude a lição da escola sabatina cada manhã. Tenha culto familiar. Você pode dizer, eu estou a viver sozinho. Você é família de si mesmo. Tenha o culto, faça o culto. Vive com o teu irmão, faça o culto. Você é pai da família, você é sacerdote da casa. Ore com a família. Não está o pai, está a mãe, fica a sacerdotisa da casa. Ore com a família. Vamos nos comprometer para Deus. Você que está em casa também, que está a nos assistir, faça esse compromisso. Em primeiro momento de cada dia, estar em comunhão com Deus em oração. Não oração familiar, mas oração particular em primeiro lugar, sozinho. Oremos para que o Senhor possa nos ajudar. Querido Pai, nosso Deus, nesta hora queremos te agradecer, Senhor, porque acabamos aqui de aprender que somos egoístas por natureza. Sozinhos não podemos vencer. Sozinhos estaremos perdidos para sempre. Precisamos, Senhor, de estar contigo. Cultivar o nosso lugar solitário. Cultivar o nosso Getsemane. O lugar onde nós podemos estar a sós contigo. Onde nós podemos conversar contigo. Onde nós podemos estudar a tua palavra, ouvir os conselhos que vêm do alto. Ajude-nos, Senhor, a estarmos ligados contigo através da oração. Ajude-nos, Senhor, a vencer os desafios de cada dia. A termos tempo, em primeiro lugar, sobre todas as outras coisas, contigo. Conversarmos contigo, ouvirmos teus conselhos. Só assim nós podemos vencer o egoísmo que está em nós. Guia-nos pelo teu amor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Muito obrigado, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa nos guiar a todos nós e possamos andar nos caminhos do Senhor. E quero convidar desde já para amanhã, é mais um dia. E o nosso tema de amanhã é cuidar da nossa ligação. Cuidar da nossa ligação com Deus. Então, venha, convide os outros. Sabemos que amanhã é o dia do trabalho, mas colocamos Deus em primeiro lugar. Que Deus te abençoe, amém?